Esse nosso encontro é para falar sobre o ensino médio, né? E o que muda com a aprovação do projeto de lei. E, bom, aqui comigo para falar sobre esse assunto está a Milena. Seja bem-vinda, Milena. Obrigada. A Milena, muita gente já conhece a Milena do meio editorial, da educação, mas para quem não a conhece, a Milena é bióloga, ela tem uma vasta carreira aí, já foi autora de material didático, autora de PNLD, editou muitas obras aí nessa E vida, já trabalhou também muitos anos com formação de professores, hoje é a nossa coordenadora pedagógica aqui na IEA, e, enfim, entre produção editorial, formação e autora já são mais de 20 anos mais de aí 20 anos. nessa trajetória, né, Milena? Isso mesmo. E além disso, é mãe da Flávia e da Alice, né? Não podemos deixar de esquecer. E, bom, muito bem. E para quem não conhece a IEA, nós somos uma editora que atende outras editoras. Nós somos uma editora focada no mercado educacional e a gente está no mercado desde 2011, produzindo materiais didáticos e soluções educacionais inovadoras aí em parceria com os principais players do mercado. E para a gente começar, antes de ir para a nossa discussão central, eu vou passar um videozinho para que vocês conheçam um pouco mais da nossa história, da nossa empresa e um pouco de como a gente pensa a educação, tá? Então, eu vou jogar um videozinho aqui para vocês e daqui a pouco voltamos. O que é uma aula? Uma sala organizada com carteiras, quadro, alunos e professores? Um tempo determinado de transmissão de informações e realização de atividades? A aula não nos dá garantias. Quando acaba, como saber o que foi ensinado e o que foi aprendido? Qual a melhor estratégia para aproximar o ensino e o aprendizado? A aula é um processo social de compartilhamento de significados e construção de saberes que envolve professor, aluno e material didático. O mundo inteiro cabe numa sala de aula. Professores, alunos e material didático podem convergir para levantar hipóteses, solucionar problemas e construir conhecimentos. Se o século XXI nos colocou diante da relação humano-tecnologia, acreditamos em uma educação que promova sinergia entre a sensibilidade humana e a engenhosidade da tecnologia. Produzir materiais didáticos nesse contexto é um processo complexo e desafiador que começa no acolhimento da necessidade da sala de aula e passa pelo direcionamento adequado de cada um dos profissionais envolvidos. Autores, leitores críticos, editores de conteúdo e texto, designers, diagramadores, ilustradores, iconógrafos e revisores. Neste mercado de grande competitividade, alta exigência de qualidade, prazos implacáveis e orçamentos limitados, pensamos os materiais didáticos de acordo com a singularidade das escolas. Abraçamos a inovação, adoramos ensinar, amamos aprender e, sobretudo, acreditamos no conhecimento e na criatividade para a construção de um mundo melhor para todos. Diante de imprevisibilidade, complexidade e mudança, sorrimos. A IEA é visionária porque transforma o futuro em presente. Entendemos este mercado complexo e dinâmico e conseguimos planejar projetos que atendem nossos clientes. Orientamos e formamos profissionais para criar, gerenciar e melhorar processos. Pensamos os livros além dos livros. Queremos ensinar e aprender. Aceitamos os desafios e convidamos nossos clientes para uma viagem ao futuro. IEA, o futuro do saber.
Legal, pessoal. Aí vocês puderam conhecer um pouquinho de como a gente pensa a educação, um pouco mais da nossa estrutura. Milena, quer dar boas-vindas aí para o pessoal antes da gente começar? Com certeza. Boa tarde, pessoal, equipe EA, convidados. Aqui é um bate-papo, então se você tiver alguma dúvida, você pode colocar no chat também. E hoje vamos tentar desenrolar um pouquinho essa história sobre o ensino médio, o novo ensino médio que já está velho, né? Então acabou de ser O lançado, novo mais novo. a versão, sei lá, ponto zero que vai ser esse ensino médio, quais os impactos. Qualquer mudança na política pública tem um impacto editorial imenso, pedagógico, curricular. O currículo, ele é vivo, ele acontece na sala de aula, mas ele é fortemente influenciado pelos reguladores de currículo. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Quais são os reguladores de currículo? Então, a gente tem o Enem, todo mundo quer saber do Enem. A gente tem também os livros didáticos. Nós aqui, os livreiros, estamos aí sempre de olho, porque o livro didático sempre vai influenciar como as coisas são ensinadas em sala de aula. Então, é um pouco do que a gente vai falar hoje. E as políticas públicas estão permeadas por esses atores, né? Sejam ali os senadores, os vereadores, todo mundo opina e participa. E você também, como cidadão, também deve participar. O ensino médio teve em audiência pública, teve muitas aberturas para a população participar, e a gente já está nessa caminhada há quase 20 anos. Vocês acreditam nisso? Que a base do ensino médio está em discussão há 20 anos. Vamos falar um pouquinho, então, sobre como estava o ensino médio, como está hoje o novo ensino médio, de acordo com a Lei 3.415, e como é que ele vai ficar com a aprovação do projeto de lei 5230, que está aí na boca do gol para ser aprovado. Vamos falar um pouquinho sobre o que esperar dessa aprovação. Então vamos lá, Milena. Esse aqui é o nosso roteirinho, né? Por onde a gente vai passar nessa apresentação. É, deixa eu passar para vocês aqui que mostrou só para mim, não para vocês. Agora sim. Agora sim. Esse é o nosso roteirinho, então a gente vai passar pelo marco legal, carga horária, as mudanças, a discussão e aprovação, e o Do projeto de PNLD, lei, né? Discussão e isso. aprovação do projeto de lei. E o PNLD, e como é que fica isso no final das contas, Exatamente. O né? PNLD também está em vias de ser aprovado, e por enquanto a gente já tem uma prévia da minuta, e é essa que nós iremos apresentar e discutir um pouquinho com vocês. Perfeito. Então vamos lá, vamos começar. Então vamos lá, falando de ensino médio, né? O ensino médio hoje ele tem quase 8 milhões de alunos no Brasil inteiro, o que é pouco. Então, nossa organização do sistema de ensino brasileiro, ela é em forma de pirâmide. A gente tem muito mais alunos na educação infantil, a gente tem quase 5 milhões de alunos na educação, no ensino fundamental, anos iniciais, perdão, contrário, né? Quase o dobro na questão da rede privada, estou falando quase 5 milhões, e na rede privada do ensino médio, quase 1 milhão de alunos. Então, esses alunos, eles estão colocados hoje no ensino médio, a rede privada, e olha a diferença da rede pública. E é por isso que a gente também tem que sempre estar olhando o PNLD, as políticas públicas, porque elas influenciam diretamente todo o sistema educacional brasileiro, tá? Então, hoje, mais de 80% dos alunos estão, quase 90% dos alunos estão na rede pública de ensino. E é por isso que nós tivemos essa urgência também na mudança do ensino médio, de olhar para esse aluno, de olhar para essas juventudes, né? Então a gente não tem um jovem no Brasil, a gente tem múltiplas realidades. Como é que a gente vai lidar com essa diversidade, com as carreiras? E essa mudança veio então com o novo ensino médio, entre muitos erros, muitos acertos, né? Mas a gente vai falar um pouquinho de como é que a gente vai caminhar daqui para frente, né, com essas mudanças do projeto de lei e do novo PNLD. Então vamos lá. Hoje o ensino médio está organizado assim, com 3.000 horas, tá? O que isso quer dizer? Antigamente, o ensino médio, antes do novo ensino médio, ele tinha 2.400 horas. Então, o novo ensino médio ele já trouxe 600 horas a mais obrigatoriamente, caracterizando 1.000 horas por ano. Não pode ser diferente disso. Não pode ser 1.200, depois 80. Não, tem que ser 1.000 horas por ano.
E essas 1.000 horas, né? Então a gente já teve um aumento significativo. Nós tivemos a organização da formação geral básica com 1.800 horas. Ou seja, tudo aquilo que todos os alunos devem saber, né? Que é a Base Nacional Comum Curricular, ela representa 1.800 horas, tá? Então, como que isso está organizado? Dentro dessas 1.000 horas, isso equivaleria a 30 aulas semanais de 50 minutos, tá? Então, só para a gente pensar ali na prática como é que isso fica na sala de aula. E esse percentual equivale a 18 aulas semanais e o itinerário equivaleria a 12. Então, uma parcela bem grande aí de itinerário. Vamos perceber que antigamente a gente tinha 2.400 horas para o ensino médio para toda a base comum. E com o novo ensino médio, a Lei 3.415, isso caiu para 1.800 horas e essas horas passaram a compor os itinerários. Então, apesar da ampliação de carga horária, a base comum curricular reduziu. E esse foi um dos grandes entraves aí do novo ensino médio, redução de carga horária para professor, inadequação, sumiu a sociologia, sumiu a arte. Então, muitas discussões giraram em torno dessa redução de carga horária. E o itinerário formativo com as 1.200 horas, mínimo de 1.200 horas. Então, aquelas escolas que praticavam já mais de 30 aulas semanais, que muitas escolas particulares e públicas já trabalhavam com mais de 30 aulas semanais, obrigatoriamente teriam que ter essa carga horária nos itinerários. Então, o itinerário ficou muito pesado e com pouca regulamentação. E ali ficou ali uma questão muito aberta. Se a gente olhar os referenciais curriculares para os itinerários, você vai entender ali que a base, né, as competências e habilidades previstas, tem muitas possibilidades. E aí surgiram distorções, né, que foi também um dos mais críticas, um ponto muito crítico, né, na implantação do novo ensino médio. E aí saiu na mídia, acho que vocês vão lembrar, né? Ah, é porque está tendo oficina de brigadeiro gourmet, que está sendo não sei o que pet. Lógico que isso são distorções, não é a realidade da maioria das escolas e da maioria das propostas pedagógicas, né? Mas esse incômodo com a redução, quer dizer, o aluno está vendo lá um assunto que para ele não é importante nesse momento da vida, do ponto de vista, às vezes, do próprio aluno, da família, dos professores, e perdendo aulas, por exemplo, de sociologia, de matemática, enfim. Essa foi uma situação que angustiou muito professores e alunos, né? E está angustiando ainda. Por quê? Porque o Enem não mudou. É. O Enem deveria ter mudado desde o ano passado e ele não mudou. E se você pensar, né, Milena, a gente tem essa confusão toda, essa zona nebulosa que ficou os itinerários, a gente vê isso também um reflexo na documentação, porque Exatamente. enquanto a BNCC, a base, é um documento muito estruturado e robusto, se você olhar para os referenciais curriculares, a publicação que o MEC fez para os itinerários, é 10 um páginas, PDF 15 ali, páginas, é é uma muito coisinha de nada. pequeno e muito genérico. Então, isso Exatamente. contribuiu para a gente ter essas distorções, esses entendimentos diversos, e isso não ajudou a gente também no mercado editorial, porque quando a gente vai planejar uma obra nova, a gente vai se apoiar nesses documentos oficiais. E quando você olha para um documento que não te leva objetivamente para nenhum lugar, muitas editoras foram por um caminho conservador, É. tratando assim a formação geral básica quase como se fosse uma primeira fase, vamos dizer assim, de vestibular, e itinerário como um É um aprofundamento, puxadinho é um ali puxadinho. da FGV. Então, algumas editoras foram mais ousadas em se Exato. debruçar sobre isso e criar alguma inovação, mas a maioria foi muito conservadora e Exatamente. ficou assim um material que o prejudicado foi o aluno, porque no meio disso tudo, as editoras que ousaram bastante criaram materiais muito ricos, mas aí a gente tem aquele gap entre o que o professor consegue absorver, Isso. a escola aplicar e entregar na sala de aula, as discrepâncias, desigualdades, e do outro lado, algumas escolas ficaram só no mais do mesmo. Se a gente Exatamente. pensar na área pública, isso é um pouco pior, porque é mais difícil você implementar itinerários apropriadamente, ofertar isso, né? E ficou muito na mão do professor, né? Então, os professores sobrecarregados, cansadíssimos, né, com essa mudança curricular e tendo que lidar ali com as expectativas, os anseios da comunidade escolar, dos alunos, dos próprios
colegas professores, gestores e pais, né, que começaram a pressionar como é que esse novo ensino médio estava preparando esse aluno para a vida ou para os vestibulares. E tem gerado também muitas angústias, né? O Marlon até comentou que, além da carreira profissional, também sou mãe, estou tendo a experiência, né, de vivenciar o novo ensino médio também do lado das mães ali, né, dos pais que acompanham, e que a gente vê a angústia dos professores em fazer um trabalho diferenciado, mas ao mesmo tempo ser cobrado, ter que fazer às vezes uma prova daquilo, ou como é que esse aluno vai chegar para fazer um Enem, se na terceira série ele não tem aula disso, disso e disso, né? É uma infinidade de temas e conteúdos que não estão sendo cumpridos, porque, mais uma vez, né, o Enem e os vestibulares não mudaram, tá? Então, esse é o cenário que a gente tem, um cenário de indefinições para os itinerários formativos e também de insatisfação, tá? Então, essa é a questão. E aqui no meio editorial, a gente teve muitos desafios e ainda estamos tendo para fazer uma proposta que, de fato, aprofunde, complemente, como é para ser os itinerários, mas dê conta, né, de atender essas juventudes, né? Então, foram desafios imensos e a maior parte das editoras optaram por itinerários digitais. Então, a gente teve essa realidade também, a chegada dos itinerários digitais, uma infinidade de questões. E o PNLD, que é um importante regulador de currículo, não trouxe material específico para os itinerários além dos projetos integradores, tá? Então, esse também foi uma dificuldade da implementação do novo ensino médio nas escolas. E hoje a gente tem assim, os itinerários formativos podem ser em linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, ou a combinação destes, e a educação profissional tecnológica, o ensino técnico, ele tem essa sigla ali, é o EPT, né? Como o quinto itinerário. Tanto é que o ensino técnico acabou ganhando esse apelido de quinto itinerário, porque até então não havia a preocupação da inclusão do ensino técnico no ensino médio, né? De forma ali paralela, concomitante. Então, o EPT ganhou bastante destaque e tem ainda muitas questões, né, ligadas ao EPT para a gente discutir. E os eixos, então, as habilidades, os itinerários têm os 4 eixos ali: a investigação científica, processos criativos, empreendedorismo, mediação e intervenção sociocultural. Então, você que já trabalhou com material de ensino médio sabe muito bem, né, que todo material de itinerário a gente tem que citar os eixos, porque eles organizam as habilidades dos itinerários formativos, tá? Então, vamos lá para ver as dificuldades de implementação. Já falamos muitas, né? Falta de parâmetro, divisão dos itinerários, e a confusão foi tanta que as secretarias estaduais começaram também a regulamentar quais currículos elas aprovariam, e as redes não conseguiam aprovar currículos. O mesmo currículo num estado era aprovado, no outro era reprovado. Então, isso daí também gerou um caos. O Enem não foi adaptado. Vamos lembrar que o MEC passou por muitas mudanças. Nossa. O próprio Enem, né, correu até o risco de não ser aplicado. Então, a gente teve uma gestão absurdamente fragmentada. Era um ministro por semana, né? A gente passou por uma fase que Isso. não ajudava. Não Só até o ministro entender o que estava acontecendo já caía, já Exato, trocava. aí troca a equipe, troca. Então, vivemos isso. E os impactos da pandemia, né? Então, a gente tinha assuntos muito mais urgentes para tratar. A pandemia prejudicou muito a implementação do ensino médio, né? E se tornou aí um marco na educação brasileira também de olhar para essas lacunas de aprendizagem, tá? Todo esse cenário gerou uma grande pressão pela revogação no ano passado. Então, o novo ensino médio, que foi publicado como lei em 2017 para ser implementado em 2022, e aí nesse meio tempo a gente teve a pandemia, né? Começou a ser implementado em 22 e teve o cronograma cancelado, pausado em 2023. Então, após quase na finalização do segundo ano do novo ensino médio,
tá tudo para, ficamos com essa situação aí tudo parado, né? E aí, em 2023, surge o projeto de lei 5230, tá? Pode passar, Marlon, para a gente ver um pouquinho mais esse cenário, né? Então, como eu falei, tudo começou lá com a LDB, e essas leis que a gente está falando, a 13.415, e depois a aprovação do projeto de lei, eles vão fazer o quê? Eles vão alterar a LDB. São leis que alteram a LDB. Então, o nosso foco sempre é a LDB, tá? Então, aqui já falei um pouquinho sobre esse andamento. E qual que é a questão agora? A gente teve uma aprovação desse plano do projeto de lei, né? A gente teve uma aprovação e seguiu para o Senado. Então, hoje ela está tramitando no Senado. A partir da aprovação do Senado, pode virar lei ou pode voltar para a Câmara. Quando é que vai voltar para a Câmara? Se tiver mudanças mais significativas, o que a gente já sabe que vai acontecer, tá? Exato. Então, vai voltar para a Câmara, não adianta ficar com a ideia, não, não vão aprovar, gente. Vai voltar. A relatora, que é a Dorinha Seabra, lá do União Tocantins, já deu essa dica que vai voltar. Então, não adianta a gente ficar achando que vai ser pouca mudança ali no Senado, porque não vai ser, tá? Então, o novo ensino médio, já falamos ali sobre a organização das cargas semanais, né? Então, a cada 3 aulas semanais, a gente tem uma carga horária de 100 horas, tá? A Lei 3.415 previu língua portuguesa e matemática em todas as séries, e aí educação física, arte, sociologia e filosofia ficaram meio flutuantes, porque eles estavam lá colocados como estudos e práticas. E essa questão dessa falta de regulamentação abriu brecha para que esses estudos e práticas fossem incorporados, às vezes, em história, fossem incorporados, às vezes, no itinerário, criou uma situação muito complicada, e esse também foi uma das maiores críticas à Lei 3.415. O itinerário, por falta de regulamentação, também ficou ali por área, integrado, pode ser obrigatória, pode ser letiva. Quanto de letiva, não tinha regulamentação. E para coroar aí, né, a falta de informações na Lei 3.415, surgiu o notório saber e o ensino EAD, né? Então, o que é o notório saber? É que diz assim, que quando tiver um assunto que a pessoa não precisa ter uma formação específica, mas que ela tem um saber reconhecido naquela área, ela poderia atuar nas escolas. Ou seja, a interpretação é, então qualquer pessoa pode notório saber? Não, não era assim, mas abriu muita brecha de discussão. E o EAD foi um outro ponto, né, que ali tinha 20% da carga horária podendo ser EAD, e acabou que muitas redes e sistemas de ensino utilizaram o EAD justamente na parte que deveria ser mais prática e vivencial, que são os itinerários formativos, tá? Na Lei 3.415 de 2017, PNCC e referenciais surgiram em 2018, um ano depois da publicação da lei, e deveríamos ter o novo Enem em 2023, o que nunca foi efetivado. Então, assim, a gente tem uma geração de alunos que está vivenciando o novo ensino médio de forma obrigatória nas escolas, mas que vai enfrentar Enem e vestibulares de forma tradicional. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre as diferenças do que está previsto no projeto de lei. Então, o projeto de lei, quando saiu da Câmara, ele estava colocando assim, a ampliação da FGB para 2.400 horas, uma ampliação muito generosa e que é o mesmo valor, vamos lembrar, né, do ensino médio antes do novo ensino médio, a gente tinha 2.400 horas. Então, de certa maneira, o projeto de lei a gente interpreta como um retorno ao que se tinha antes, porém com mudanças significativas, tá? Os componentes deixaram ali também meio dúbio. Cita as áreas, mas cita especificamente todos os componentes curriculares. Então, não fala só linguagem, mas fala que tem que ter língua portuguesa, literatura, língua inglesa, arte. Então, todos os componentes curriculares são citados, mas também não fica muito claro se eles seriam ou não
obrigatórios. E aqui a gente tem uma mudança com aquela visão que a gente tinha por área de conhecimento, Exato. que suprimia os componentes curriculares, e agora eles voltam a aparecer explicitamente, mas Perfeito. pelo que eu entendi, a área ainda segue mencionada. Segue mencionada no projeto de lei, sim, 5230, permanece, mas eles têm ali um artigo dizendo que mesmo com a citação da lei, não é para que isso sirva como justificativa para que os componentes não sejam trabalhados. Ah, perfeito. Porque, assim, muitos de vocês conhecem bem esse cenário, mas para quem está um pouco por fora, pensa assim: a Milena é formada em biologia. Aí a gente passa a ensinar por área de conhecimento. Então a Milena vai dar aula de ciências da natureza. Integram a área de ciências da natureza os componentes curriculares de física, química e biologia. E aí a Milena recebe um livro de ciências da natureza integrado. Como é que a Milena vai dar essa aula, né? É claro que é um desafio e existem caminhos para isso, mas esse professor, ele tem nesses outros componentes que não são os componentes de referência dele, ele tem um papel totalmente diferente na docência. É um papel de mediação, é um papel de condução desse aprendizado e não de ser a figura de referência daquela área do conhecimento, né? Então, essa mudança vinha, né? Essa visão por área vinha e a gente não tem um reflexo dessa mudança nas licenciaturas. A gente vai falar um pouco de formação de professor também. Então, pega todo um sistema educacional assim que fica desprevenido e sem saber para onde ir. E agora, ainda com essa discussão, a gente continua tentando entender como é que as licenciaturas vão se reorganizar para isso. E a gente tem um tempo, né, Milena, entre você mudar algo na licenciatura e isso afetar a sala de aula, a gente tem uma inércia grande aí, né? Sim, e de fato os professores não se sentiram preparados para aplicar o novo ensino médio ali com essa visão por áreas, e o PNLD, né, como regulador de currículo, como a gente já falou anteriormente, previu materiais por área, e essa foi uma das maiores críticas, porque os livros não foram utilizados na prática, foram poucas as escolas que utilizaram os materiais do PNLD na prática. Então, os alunos recebiam os livros e ficavam ali engavetados, pouco utilizados, porque os professores ou não sabiam articular, ou não viam ali uma formação necessária para aquele aluno. Então, foi assim uma questão muito levantada quando a gente vê ali as críticas com relação ao novo ensino médio, essa versão, né, publicada em 2017, que está vigente ainda nas escolas, tá? Além de todos os componentes curriculares, a gente ainda tem a obrigatoriedade do cultura digital, pensamento computacional e as TICs, né, as tecnologias de informação e comunicação. Então, é uma preocupação aí de ter isso no currículo do ensino médio versão 2024. E aí o itinerário já tem aí uma regulamentação que o itinerário não fique tão solto, mas que ele passe a ter um enfoque de aprofundamento. Então, itinerários de aprofundamento ou técnico. Pode ser que a gente tenha aí um retorno dos materiais revisionais, podemos ter um retorno dos livros de atividades e tal. Podemos, já parece ser uma solução encontrada por alguns sistemas de ensino. Foi muito criticado isso na implementação do novo ensino médio, esse tipo de itinerário formativo, mas o projeto de lei encaminha, sim, para o aprofundamento, tá? Então, essas novas diretrizes, os referenciais curriculares para o aprofundamento, estão previstos até dezembro deste ano e a nova matriz do Enem também está prevista para este ano, com aplicação em 2027, tá? Então, até 2027, provavelmente, mesmo formato do Enem, ainda que o MEC já tenha, né, liberado o INEP, perdão, a gente já tenha liberado uma pré-versão de como seria
Enem, e daí com uma valoração ali para o itinerário formativo, com provas específicas. Isso gerou muito burburinho na época, e então a gente continua sem saber exatamente como é que vai ser esse formato do Enem, mas o projeto de lei 5230, quando saiu da Câmara, não trazia nenhuma menção para o Enem, mas no Senado já existe a promessa de que ele venha com algum tipo de regulamentação para o Enem. Então vamos lá falar um pouquinho então sobre essa comparação, né? Então a gente sai de 18 aulas da FGB por ano para 24 aulas. A gente passa a ter uma citação ali de todos os componentes curriculares. Então a gente vai voltar a ter os livros por componentes curriculares sem área? Vamos aguardar ali o PNLD do ensino médio, vocês já viram, né? Está na pauta, então a gente já vai falar. Unidades curriculares obrigatórias eletivas, quero falar aqui sobre o projeto de vida, né? Então, o PNLD ele atua tão fortemente como regulador de currículo que ele previu material separado de projeto de vida, e isso gerou um efeito dominó, e todos os sistemas de ensino com lições hoje têm material de projeto de vida para o ensino médio, mas com o projeto de lei e com o material do novo PNLD surgindo aí, adivinhem, projeto de vida não está mais como uma unidade curricular, tá? Então, é só para vocês entenderem como é que atua essa regulação aí, como é que a gente entende como os materiais são produzidos e qual que é o impacto disso. Então, a possibilidade de notório saber ainda não tem uma regulamentação mais clara, o Senado prometeu também trazer isso, né? E agora a gente vai ter o novo Enem, que passou de 2023, não cumprido, para 2027. Esse é o cenário que a gente tem comparativo aí com o projeto de lei. Com relação às questões editoriais, a gente vê algumas oportunidades de projetos integradores, né, que é um fator que a gente já tem discutido, a importância de projetos integradores. A gente vê algumas questões voltadas até para o projeto gráfico, porque os itinerários a gente sempre tem aquela proposta mais vivencial, mais contextualizada, que se reflete no projeto gráfico, e agora com essa nova organização, a gente também tem que entender qual é a intencionalidade desse itinerário e como é que isso vai reverberar nas propostas pedagógicas de cada material didático e de cada proposta curricular. Muito bem. E agora vamos falar um pouquinho como é que está a discussão, como é que a gente fica com essa discussão que está no Senado, tá? Então, eu falei agora como é que o projeto saiu da Câmara e como é que está no Senado, como é que a gente está chegando aí e a gente vai ter uma aprovação. Foi até curioso, sabe, Marlon, porque eu falei, a gente estava organizando essa fala já há um tempo e eu comentei assim, não, vamos deixar A gente esperando, né? Será que final de maio, porque aí a gente isso? já tem tudo, né? Já tem aprovação do Senado, a gente já vai falar não do projeto de lei, mas da lei, né? Não, gente. Ainda é o projeto de lei. Ainda é o projeto, eu estou falando a mesma coisa. Mas a gente já avançou muitos nas discussões. Então, nós tivemos 2 audiências públicas, ouvindo ali várias pessoas que influenciam essas decisões, né? Então, tem o Todos pela Educação, tem a Federação das Escolas Particulares, tem a professora Mônica Ribeiro, que é daqui, né, da UFR, que também atua fortemente lá em Brasília, na comissão. Então, a gente tem ali muitas discussões a respeito disso. E o que já tem se falado no Senado é o seguinte, que a FGB deve permanecer com 2.400 horas, tá? Então, foi uma briga essa questão da FGB, porque com 2.400 horas se torna incompatível com o ensino técnico, tá? Mas essa discussão deve estar encerrada, porque a FGB caminha para ter realmente 2.400 horas, tá? E aqui também é um ponto importante, voltando para a questão da produção editorial, porque um material didático, quando você vai pensar numa coleção para o ensino médio, a editora está produzindo isso com 1 ano de antecedência. Ou mais. Ou mais, né? Assim, para você produzir o primeiro ano do ensino médio, você começa 1 ano antes. O segundo ano, você está sempre 1 ano atrás.
E quem já está com uma produção avançada, com a FGB estruturada, se você tem uma mudança muito drástica Não nisso, consegue é um adequar. impacto muito grande, né? Exatamente. Porque, assim, algum tipo de material chega na escola, mas a qualidade e o tempo, o cuidado que você tem com esse material acaba sendo prejudicado. E na ponta, o aluno acaba sendo prejudicado, né? É, Então, essa sinalização de que a carga horária, pelo menos, está mantida, é um aceno assim que pelo menos garante isso. não muita alteração no curso de algumas produções que já estão acontecendo. Lembrando que as produções até então estavam sendo planejadas para 1.800 horas. Que já tiveram que fazer essa mudança, né? Exato. Então a gente já está aí com uma lacuna dentro dessa carga horária. Mas e a valorização dos componentes curriculares, né? Um outro aspecto que vem bem forte, ter os materiais separados por componentes curriculares. Um fato, então, para chegar na Câmara, saiu uma proposta do MEC. Na proposta original do MEC, língua espanhola vinha como obrigatória. E na aprovação da Câmara, não passou. Então, a língua espanhola não configura como obrigatória, configura como eletiva. E agora, no Senado, há uma forte discussão de que ela volte a aparecer como obrigatória. Então, esse também é um ponto bem importante de discussão. Também está em discussão se o Enem deve cobrar somente a FGB, porque seria uma forma de nivelar todo mundo, né? Então, todo mundo cumpre ali a FGB, então o Enem poderia ser somente para a FGB, mas que acaba também enfraquecendo, né, a questão dos itinerários formativos. Se ele não é cobrado, como é que vai ser ensinado, como é que vai ser avaliado, tá? A gente deve esperar também maior detalhamento sobre o ensino profissionalizante técnico, que não já teve um olhar especial no novo ensino médio, e aqui está faltando ainda a regulamentação, como é que a gente vai fazer esse trabalho em conjunto com a FGB, o notório saber e o ensino integral, gente. O ensino médio caminha para ter aí uma ampliação de carga horária de até 1.400 horas por ano, que seriam 1.200 horas a mais das 3.000, chegando em 4.200 horas, tá? Existe também um projeto para regulamentar formação complementar, até 10% da carga horária, até 300 horas, para estágio, formação profissional, participação em grêmio, projeto de iniciação científica. Então, existe esse olhar. E, como a gente já comentou, é certo que vai voltar para a Câmara. Gente, não tem essa história de agora é só aprovar, a gente já sabe o caminho. Vai voltar, está faltando regulamentação, já sinalizaram isso. Então, a gente aguarda até semana que vem, cenas dos próximos capítulos, porque as emendas dos senadores já foram postadas lá na tramitação do projeto de lei, tá? E dentro dessas emendas propostas, a gente tem a FGB já nesse momento de transição, já com a implantação em 2025, conhecido também como ano que vem, a gente tem ali uma proposta para 2.100. Então, partiríamos de 1.800 para 2.100, e essas 300 horas seriam gradativas até chegarmos nas 2.600, quando tivermos 1.400 horas por ano. E dessas 2.100, 300 seriam opcionais com o BNCC. Então, poderiam ter ali uma função híbrida entre itinerário e FGB, acomodando, portanto, os cursos técnicos. E nas emendas propostas, a gente vê ali todos os componentes obrigatórios em todos os anos, inclusive a língua espanhola. Vamos lá, então, falar um pouquinho sobre o PNLD. Então, a gente tem uma minuta do edital temporária. Em breve vai abrir já, né, a inscrição para o PNLD do ensino médio, e é muito importante a gente entender o papel do PNLD no mercado editorial. É ele que move o mercado editorial brasileiro. O PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático, tornou o MEC o maior comprador de livros do mundo. Então, é um programa que mobiliza muita gente, muitos trabalhadores, e o PNLD do ensino médio já era para ter saído e não saiu, e teve um impacto editorial imenso, com muitas demissões, muita redução de quadro, e a saída agora
do edital é uma boa notícia para todos nós que trabalhamos no meio editorial, tá? E como é que aparece esse material? Com todos os componentes curriculares, livros separados, porém volumes únicos, versão preliminar, lembrando, né? Somente língua portuguesa e matemática com 3 volumes. Língua espanhola aparece aqui também, então reforçando, né, a questão que a gente já viu que está sendo discutida no Senado. E uma novidade que o PNLD parece que nunca se preocupou com o Enem. Nunca a gente viu esse alinhamento, mas agora o material prevê um material de redação para o Enem e tem exatamente essas características. E também previu um material de educação digital que conversa lá, como falei anteriormente, com o projeto de lei que foi aprovado na Câmara, tá? Muito bem. Além desses materiais, nós teríamos também livros de projetos integradores por área, e o projeto de vida estaria ali nesse bolo dos projetos integradores, não mais como material separado, como aconteceu no PNLD passado, e cada livro tem que ter 6 projetos integradores, ali sempre conversando com os temas contemporâneos transversais, que você, né, que trabalha aqui na IA, com certeza conhece, porque toda hora a gente está falando dos TCTs e ODS, né? O ODS é muito importante também ali para toda essa questão pública e hoje movimenta até a forma de distribuição da renda, né, do dinheiro que cada um recebe. Então, super importante a gente valorizar os ODS e os TCTs, mais uma vez, aqui surgindo no PNLD, tá certo? Então, versão preliminar do PNLD Ensino Médio aí, para a gente pensar um pouquinho nas oportunidades, nos desafios que essa mudança vai trazer para a gente. Maravilha, Milena. Bom, como vocês acompanharam, é bastante mudança em cima das mudanças, né, Milena? Muita. E o que a gente, no fundo, assim, para além de todas as discussões, como a Milena falou no começo, o currículo é sempre um espaço de disputa de poderes políticos. Exato. Então, todos esses agentes que agora fazem pressão sobre o Senado para propor emendas carregam interesses de grupos setoriais diferentes da sociedade. Então, acaba sendo um grande momento da democracia, porque cada um está tentando puxar um cabo para uma das suas forças políticas e sociais, mas para além de tudo isso, o que a gente realmente espera é que exista uma definição para que a gente possa colocar em ordem as produções editoriais e também, assim, uma coisa que perguntaram, como é que ficam as escolas, Milena, que estão no meio desse caminho? Esse aluno que começou, por exemplo, ter um itinerário super inovador e uma aula por área de conhecimento, e de repente vai fazer um Enem que não acompanhou isso. Exatamente. Então, essa é uma das angústias das escolas, e com certeza eles vão ter que trabalhar ali com adaptação curricular até 2027, que é quando a gente vai ter o novo Enem. Não tem outro caminho, tá? Mas o estudante, a partir do momento que ele entra com uma organização curricular, ele tem o direito de terminar com essa mesma organização. E é por isso que a gente fala em implantação gradativa. Então, se aprovado o projeto de lei e que vai revogar a Lei 13.415, esses alunos entrarão o ano que vem já com esse novo formato da primeira série, com itinerários de aprofundamento, com essa nova organização da carga horária, mas os alunos que estão na segunda e na terceira série têm o direito de permanecer com essa organização da Lei 13.415, com 1.800 horas de FGB e tudo mais, tá? Então, existe a prerrogativa, né, do aluno ter o direito de terminar no mesmo formato. Bom, pessoal, a gente está caminhando para o final aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, joga aqui no chat que a gente responde. Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta para a Milena, que é sobre essa mudança da matriz do Enem. A matriz que a gente tem atualmente, que determina a constituição dos itens de avaliação, ela é de 2009, né? Então, ela já está bastante defasada. A gente tem uma BNCC que é 2019. Isso, 2018. 2018. Você tem alguma informação se a nova mudança da matriz vai acompanhar a BNCC ou se ela vai ser uma coisa à parte, uma estrutura separada?
Existe alguma discussão nesse sentido? Existem muitas discussões, na verdade, a respeito disso, e há uma tendência de que a matriz do Enem se mantenha por área do conhecimento, o que, de fato, não extingue essa abordagem por componente curricular, né? E quem acompanha o Enem já há algum tempo sabe das mudanças que nós tivemos, né? Então, desde 2009, que você mencionou, quando o Enem foi implantado com uma matriz de competência e habilidades, nós tínhamos muitas questões contextualizadas, interpretativas e tudo mais, e hoje as questões Enem se aproximam mais ao famoso vestibular, né? Uhum. Então, muitas questões, assim, o Enem, como ele era lá no início, ele passou por grandes mudanças até esse formato que nós temos visto atualmente. Então, o fato de ter uma matriz por competência e habilidades por área não define muito o tom dessa avaliação, né? Então, a gente vai ter que esperar um pouquinho também para entender como vai ser a interpretação dessa matriz e como é que ela vai ser aplicada. O que se tem notícia, né, é que o ensino técnico deve ser valorizado com relação à entrada na universidade, para que não fique essa divisão de que o aluno que faz o ensino técnico teria menor chance de entrar na universidade. Entre as emendas que estão ali no Senado para o projeto de lei está a previsão de bonificação para o aluno que está em ensino técnico. Então, ele ganharia uma bonificação no Enem e nos vestibulares por ter cursado o ensino técnico. E isso muda muito o cenário. A gente já teve um aumento expressivo de cursos técnicos, de escolas técnicas nos últimos anos, e se isso se efetivar, a gente vai perceber aí uma virada realmente na organização das escolas e dos currículos por todo o país. Perfeito, Milena. Então, não temos mais nenhuma questão aqui no chat, então vamos caminhando para o fim da nossa transmissão. Gostaria de agradecer a todos que participaram, todos que estiveram aqui com a gente. Milena, muito obrigado pela sua É fala. um prazer. E a gente talvez volte aí, dependendo do tanto de mudança que a gente tiver, Com a gente certeza. volta fazendo uma última atualização, sobre o novo ensino médio. Então, obrigado a todos.